Oi, minha galera do bem, voltando esse dia maravilhoso que você está aprendendo tudo de garantia constitucional. Olha só, né? Inclusive, vamos já terminar isso, porque agora você vai ver mandado de injunção, ação popular, aí fecha a garantia constitucional. E hoje eu termino o artigo, nesse vídeo eu termino o artigo 5º. Então, olha só, agora mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção, ele está aí no artigo 5º, inciso 71. Malu, nunca entendi mandado de injunção. Não entendia, porque agora você vai entender. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Lembra disso? Não são infraconstitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, você de cara já vê aí o objeto do mandado de injunção. Surgiu na Constituição de 88 e não tem lei regulando. Olha que interessante. É por isso que Zezinho, Malu, quem é Zezinho? José Afonso da Silva. Diz que os remédios constitucionais, as garantias constitucionais, o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular, são normas de eficácia plena, porque não precisam de lei para regular. O exemplo disso é o mandado de injunção, que mesmo não tendo lei, pode ser sim impetrado. E olha só, essa súmula não, o MI 20, embora não previsto expressamente pela Constituição Federal, é cabível mandado de injunção coletivo, nos mesmos termos previstos para o MS coletivo. Olha que coisa linda. Isso é o MI número 20. Mas vamos no mesmo esquema. Qual é o objeto do MI? Tornar viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Tá. Pode ser total ou parcial? É possível mandado de segurança total ou parcial? Primeiro, não é a falta da norma que legitima a impetração do MI, tá? É a inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania por falta da norma regulamentadora. Então, não é só a falta da norma, tem que ter interesse de agir. Tudo bem, Malu, entendi. Pode ser total, parcial? A pessoa, vale, eu nunca tinha pensado nisso. Olha esse MI 670. Pense no MI bom. Esse aqui, é esse mesmo. O item 3, cadê meu item 3? Aliás, esse MI 670 é uma aula de mandado de injunção, viu? Vale a pena ler. Olha o item, o item 3 dessa decisão. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão feinho. Ó. A omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial. Um exemplo disso, gente, é, por exemplo, às vezes o direito que está constitucionalmente previsto, ele tem lei regulando, mas essa lei ela não é suficiente para garantir a completude do direito. Aí, nesse caso, o direito dado pela Constituição, nesse caso você pode impetrar um MI parcial. Existe a lei, mas a lei não foi capaz de dar a completude do direito. Olha que coisa interessante. Então, tá aí o objeto do MI. Agora, legitimidade, super fácil, né? Quem tem legitimidade? Qualquer pessoa ativa, qualquer pessoa física ou jurídica. Que pode impetrar, até estrangeiro, claro. Pode impetrar o MI. Agora, contra quem? Aí eu queria, só para você visualizar, assim, engraçado, isso nunca pergunta em prova, né? Contra quem se impetra um MI. Mas eu queria que você pegasse na sua Constituição o artigo 102, inciso 1. Pega aí o 102, inciso 1. A linha Q de quero, 102, diz lá: compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, olha o que é que diz na linha Q, mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora
for atribuição do presidente da República, pode ser impetrado contra o presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. E se você for para o artigo 105, inciso 1, a linha D, compete ao STJ processar e julgar originariamente, não é a linha D não, é a linha H, quer ver? O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF, dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Ou seja, você tem aí um norte, quem pode ser legitimado passivo no mandado de injunção. Só não pode ser particular. Tem que ser público, ou autoridade pública ou órgão público. Isso é interessante, tá? Então, no mandado de injunção tem essa peculiaridade. Não foi dada gratuidade na Constituição Federal, exige capacidade postulatória, mas tem um detalhe, a natureza jurídica da decisão de um mandado de injunção. Malu, eu tenho dificuldade de entender mandado de injunção porque eu não visualizo a situação. Eu vou citar duas situações para vocês. Uma delas é esse MI 712 do Supremo Tribunal Federal, que foi no caso do artigo 37, inciso 7, que é o direito de greve dos servidores públicos civis. Está lá no artigo 37, inciso 7. Foi garantido o direito de greve, mas deveria vir uma lei posterior para regular esse direito, porque senão a pessoa não pode exercer o direito. Então, eu tenho um direito constitucionalmente previsto e falta a norma regulamentadora para regular o direito, então eu não posso exercer. Nesse MI, especialmente 712, o STF aplicou a teoria concretista. Por quê? Vamos entender isso aqui melhor. O STF, ele pode aplicar duas teorias. Existe a teoria não concretista, que foi a teoria que ele... Valha, meu Deus, eu já estou toda desorientada aqui. Teoria concretista ou não concretista. Já estou trocando as letras, viu? Então, não concretista, que é isso, ela simplesmente declara o direito. Constitui o legislador e mora, e você pode entrar com ação de indenização contra o ente público por danos morais ou materiais, e é uma poupança para os seus tetranetos. Ponto. Porque ele simplesmente declara o direito e a declaração do direito passa a constituir o legislador e mora. Ou seja, o STF concorda com você. E você ficou muito feliz porque entrou com o mandado de injunção e o STF concorda com você. Ponto. Foi a teoria mais adotada pelo STF até hoje, apesar de ele adotar também a teoria concretista. Essa teoria concretista, ela é um pouquinho diferente, porque vem o STF e modifica, e determina, e constitui o direito. Malu, como assim? Interessante aqui que os dois casos que nós vamos mostrar agora, inclusive, foi justamente quando ele tomou a decisão concretista. Ele resolveu, ele não só declarou. Como assim? Aí vem, ó, pro próprio MI, que é que ele diz sobre o direito de greve dos servidores públicos civis. Ó, o preceito veiculado pelo artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, exige a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Por isso conhecido como norma de eficácia limitada. Reclama-se para fins de plena incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção ao comando positivado no texto da Constituição. Reconhecimento por esta Corte, em diversas oportunidades, de omissão do Congresso Nacional no que respeita ao dever que ele incumbe de dar concreção ao preceito constitucional. Ou seja, o STF disse assim, minha gente, eu não aguento mais não. Já foram não sei quantos mandados de injunção, eu dizendo a mesma coisa que o Congresso Nacional estava em mora,
que eu declarava o direito, eu reconheci o direito, tomando a decisão não concretista, diversas vezes. Tudo bem. Aí, olha o que foi que ele disse, aí ele botou todos os precedentes, né? Anteriores, que o STF tinha decidido aplicando a teoria não concretista. Diante de mora legislativa, cumpre ao STF decidir no sentido de suprir a omissão dessa ordem. Olha o que é que ele diz, agora ele diz assim, vamos combinar, esta corte não se presta, quando se trate de apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia. A greve, poder de fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores, visando a conquista de melhores condições de vida. Sua auto-aplicabilidade é inquestionável. Trata-se de direito fundamental de caráter instrumental. Mandado de injunção julgado procedente para remover o obstáculo decorrente da omissão legislativa e supletivamente tornar viável o exercício do direito consagrado no artigo 37, inciso 7 da Constituição do Brasil. Mandou aplicar a lei que regulava o direito de greve dos trabalhadores em geral, previsto no artigo 9º, tá? A lei 7.738, deixa eu só ver aqui, confirmar que ele mandou aplicar a lei de greve dos servidores. Servidores não, dos trabalhadores em geral. Não vou nem pegar para não perder tempo. Você vai conhecer essa lei de greve. Que a lei de greve dos trabalhadores está prevista no artigo 9º. Inclusive, essa lei foi promulgada em maio de 89. Ela é de 89, meu povo. Ou seja, a Constituição foi promulgada em outubro de 88. A lei de greve dos trabalhadores em geral, do seletista, foi em maio de 89. Olha a situação, né? Mas tudo bem. Mandou aplicar essa lei aos servidores públicos. E se arrependeu da graça. Porque, meu povo, o servidor público, ele só precisa de uma peinha, como diz aqui do Ceará, né? Só precisa de um dedo. O servidor público já não tem servidor público suficiente para atender a demanda. Se o que tem pouco fizer greve, acabou-se. Nem que seja 30%, não dá. Mesmo que obedeça à lei de greve dos trabalhadores em geral. Resultado, o STF se arrependeu da graça. Porque todo mundo começou a fazer greve. Era a segurança pública fazendo greve. Porque não podia agora, né? Era o policial civil fazendo greve. Era a justiça fazendo greve. Era a saúde fazendo greve. Aí o que foi que o STF fez? Voltou atrás. Reclamação, MI não, reclamação 6.568. 2009, depois que ele tinha dado o MI 712, inclusive ele comenta aqui sobre o MI 712, ó. O STF, ao julgar o MI 712, afirmou o entendimento no sentido de que a lei número... Tá aqui a lei bendita, 7.700... Eu tinha acertado, vocês notaram? Memória é uma desgraça. Acredite sempre no seu primeiro toque. 7.783, de 89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral. É ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dá concreção ao artigo 37, inciso 7 da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo. Ou seja, ele disse o que foi que ele fez no MI 712. Aí olha só o que ele diz aqui. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade. Totalidade normativa, que a Constituição é. Malu, não entendi nada. Não precisa entender não, aqui foi só para disfarçar. Certo? Não precisa entender. Os servidores públicos são... seguramente, titulares do direito de greve. Olha aí, olha, você é titular, servidor público do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os servidores públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça, onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária e a saúde pública, não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Morra. Pessoal da saúde não pode fazer greve, não. Pessoal da segurança pública não pode fazer greve, não. Pessoal da administração da justiça não pode fazer greve, não.
porque são atividades indelegáveis. Cortou as asinhas de todo mundo, né? Tudo tranquilo. E outro caso que a gente precisa conhecer é o MI 232 do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Você pode pegar aí, 195, parágrafo 7º. Ele diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui. São isentas da contribuição social, 195, parágrafo 7º, tá aqui. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Que lei? Que até então não existia essa lei. Aí a entidade beneficente X entrou com o MI 232. Aí o STF, mais uma vez, aplicando a teoria concretista, disse o seguinte. Olha só. Mandado de injunção conhecido em parte e nessa parte deferido para declarar-se o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional. Ele declarou o direito. A fim de que no prazo, aí ele concretizou, de 6 meses adote ele as providências legislativas que ele se impõe para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 95, parágrafo 7º, que é isso que a gente acabou de ler, da Constituição, sob pena de, vencido esse prazo, sem que essa obrigação se cumpra, passar o requerente a gozar da imunidade requerida. Porque era aquela história, a entidade era beneficente da assistência social, poderia estar isenta da contribuição da Seguridade Social e não estava por falta da lei. Direito constitucional garantido que não pode ser exercido por falta da norma regulamentadora. Aí veio o STF e disse, você tem 6 meses para legislar, sob pena da entidade que entrou com o MI, ficar isenta da contribuição da Seguridade Social. No instante o legislador legislou, né? Ficou aquela historinha. Mas, Malu, ele pode mandar, o legislador legislar não pode não, mandar de injunção por causa da separação dos poderes. Mas ele não mandou não, ele só disse que recomendando a ele legislar. Mas se ele não legislasse, não tinha problema não, ele só fazia resolver. É isso que acontece no mandado de injunção, né? E que nós vamos fazer agora a questão. Olha só. O mandado de injunção tem como objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afete direitos constitucionalmente assegurados, sendo pacífico na jurisprudência do STF que ele só é cabível se a omissão tiver caráter absoluto ou total e não parcial. Vimos no MI 670, no item 3, né, que pode ser total ou parcial. Então, o item está errado. Questão 109. O cidadão que esteja impedido de exercer direito individual em razão da ausência de norma regulamentadora poderá valer-se do mandado de injunção. Certo, poderá sim. Que esteja impedido de exercer direito individual em razão da ausência de norma regulamentadora poderá valer-se do mandado de injunção. Certo, poderá. Questão 110. Para o cabimento de mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição Federal que não esteja sendo exercido por ausência de norma infraconstitucional regulamentadora. É imprescindível. Correto, o item. Tem que ter a existência de um direito constitucional que esteja sendo impedido de ser exercido por falta da norma regulamentadora. Tranquilo o item. Questão 111. De acordo com o entendimento firmado no STF, o mandado de injunção é remédio destinado a suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional. O que está errado é isso aqui. Porque não pode em norma infraconstitucional. Tem que ser direito previsto na Constituição Federal. Então, é errado o item. Aí, já vimos habeas data, vamos para ação popular. Deixa eu ir logo por aqui que vai mais rápido. Ação popular. Facílima ação popular.
Mesma coisa do mandado de segurança individual. Surgiu na Constituição de 1934, saiu na Constituição de 1937 e voltou a partir da Constituição de 1946. Malu tem lei regulando? Tem sim a Lei 4.717 de 65, tá? Regulação popular. Olha só, ela está no artigo 5º, inciso 73 e diz: qualquer cidadão, não é pessoa, é parte legítima para propor ação popular, não é ação civil pública. Se botar ação civil pública, está errado. A ação civil pública, cidadão não pode propor. Ministério Público e outros legitimados previstos na lei que regula a ação civil pública, tá? Aqui não, aqui é o cidadão. Malu, o Ministério Público não pode interpor ação popular? Não. O Ministério poderá, se houver desistência, a gente vai já ver isso, está no artigo 9º da Lei 4.717. Mas vamos lá. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo, olha o objeto, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Esse é o objeto de proteção da ação popular, que pode ser preventiva ou pode ser repressiva, tá? Ficando o autor, salvo comprovar a má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, em regra, ela seria gratuita, mas se for comprovada a má-fé, vai pagar as custas judiciais que tinham isenção e vai pagar o ônus sucumbencial. Malu, que ônus sucumbencial é esse? É o ônus de quem perde a ação. Aí você tem que pagar tudo que o outro gastou, né? Tudo bem. O artigo 9º da Lei 4.717 é importante porque ele diz, ó, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação, promover o prosseguimento da ação. Lembrem que ele poderá, certo? Poderá. Não será obrigado, tá? Então, cuidado com isso aí. Coloquei aqui duas jurisprudências que eu acho importante. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular, porque lembra que a legitimidade ativa é cidadão, tá? Detalhe também, contra quem, Malu? Quem é que está no polo passivo? Aí é qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Qualquer pessoa. E coloquei também esse recurso extraordinário para dizer que exige capacidade postulatória. Tem que ser subscrito por advogado. Aqui, mais uma jurisprudência do STF, importante porque a pessoa pensa assim, vai entrar com ação popular contra o presidente. Então, quem vai julgar a ação popular é o Supremo Tribunal Federal. Não é. Por quê? Porque a ação popular, e você pega isso aqui para ação civil pública também, não se interpõe originariamente em tribunais. Começa no primeiro grau, mesmo que seja contra o presidente da República. A regra é essa. E como diz o outro, a regra é clara. Olha só, ementa. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Então, se liga nesse detalhe. Pode chegar em grau de recurso aos tribunais, mas, originariamente, é do primeiro grau, mesmo que seja do presidente da República. E aí eu venho para as questões, né? Venho para as questões aqui. Embora apenas o cidadão tenha legitimidade para o ajuizamento da ação popular, o Ministério Público pode, olha o pode, na hipótese de desistência da ação por parte do autor, promover o respectivo prosseguimento do feito. Certo. Se ele tivesse colocado deve, estava errado. Pode. É o que diz o artigo 9º da Lei 4.717. Todos os brasileiros
natos têm legitimidade para propor ação popular e para denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas da União. Olha só. Primeiro, nem todos os brasileiros natos, porque tem brasileiro nato que ainda não tem capacidade eleitoral ativa e não é cidadão. E para impetrar ação popular tem que ser cidadão. Aí já está errado. Agora, para denunciar irregularidades ao TCU, eu quero que você pegue o seu artigo 74. Pega o seu artigo 74, pelo amor de, né? Pega o seu artigo 74, que vai estar justamente que também é cidadão. Olha só, 74, parágrafo 2º. Tô dando aí todo o tempo do mundo para você. Olha o 74. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. Ele juntou os dois dispositivos. Para os dois, tanto para a ação popular como para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU, se exige que seja cidadão. Gente, isso não cai na prova não, né? Despenca. Então, o item está errado. (120) Em regra, compete ao juiz de primeiro grau de jurisdição processar e julgar a ação popular ajuizada contra ato praticado pelo presidente da República. Certíssimo. Olha, já de 2014. A qual, se julgada procedente, não admitirá apelação com efeito suspensivo. Sabe qual é o erro? É o final. Porque se admite a apelação com efeito suspensivo, isso está no artigo 19 da lei 4.717 de 65. Tá? Então, o erro aí é o final. Não admitirá apelação com efeito suspensivo. O resto está todo certo. E aí a gente vem para o 121, quando ele diz estrangeiro, residente no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, não pode impetrar ação popular, mas pode se valer do direito e garantia fundamental individual de petição sem a necessidade de advogado. Certo isso? Por quê, Malu? Porque o estrangeiro residente no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal não pode impetrar ação popular, porque, mas Malu, ele se tornou brasileiro nato. Mas não está dizendo que ele é cidadão. E tem que dizer que ele é cidadão. Porque só quem pode impetrar ação popular é cidadão. Aqui está dizendo que ele reside no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Mas não está dizendo nem que ele requereu a naturalização. E mesmo assim, não estava dizendo na questão que ele é cidadão. Porque para que você possa interpor ação popular, tem que dizer que é cidadão, de alguma forma. Mas pode, então ele não pode impetrar ação popular. Tá? Lembrando que o português é equiparado, se tiver equiparação de direitos, se for recíproco, aí ele pode, por força do artigo 12, parágrafo 1º. Equiparação dos direitos. Aqui, no caso, ele juntou nacionalidade com ação popular. Esse caso da nacionalidade, gente, é o que está no artigo 12, inciso 2, a linha B. O estrangeiro que tiver mais de 15 anos de residência ininterrupta e sem condenação penal, ele pode requerer a naturalização, tá? Pode requerer a naturalização. Se for dada a naturalização e ele tirar o título eleitoral, aí sim ele já virou brasileiro naturalizado. Mas a questão não disse isso. Então tá. Mas pode se valer do direito e garantia fundamental individual de petição sem a necessidade de advogado. O direito de petição é aquele previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A. O direito de petição é administrativo, por isso que não precisa de advogado, é diferente do direito de ação, aquilo que a gente já conversou. Então o item está
correto 121. Coloquei os últimos dispositivos aqui. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita às que comprovem insuficiência de recurso. Quem é o órgão que presta essa assistência? Acabamos as garantias constitucionais. Eu atropelei aqui. Acabamos as garantias constitucionais. Só faltam os últimos incisos do artigo 5º. O Estado prestará assistência jurídica. Quem é esse órgão que presta essa assistência jurídica? Defensoria Pública. É só você olhar lá no artigo 134, que inclusive faz menção ao artigo 5º, inciso 74. Agora eu tenho uma jurisprudência importante. Pessoa jurídica pode ser assistida pela Defensoria Pública, desde que comprove insuficiência de recursos. Olha só, ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. STF, tá? Então, olha só, tanto a Defensoria pode assistir a pessoa física como a pessoa jurídica, que a pessoa física basta declarar que é pobre na forma da lei. A pessoa jurídica é que necessita comprovar a insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Eu tenho dois tipos de condenação aqui previstos na Constituição, aliás, de reparação. Primeiro é por erro judiciário, só os previstos do Código de Processo Penal, que está lá, ou é Código Penal 630, mais ou menos, que diz lá os casos de erro judicial. Aí a pessoa entra com a revisão criminal, aí o Estado tem que indenizar. O outro já é nocível, aquele preso que ficar mais tempo do que o fixado na sentença, entra com a reparação de danos, aí já é uma indenizatória, tá? Questão, se um juiz, ao praticar ato de natureza penal, agir de modo negligente e condenar alguém por sentença que tenha erro judiciário, caberá ao Estado a responsabilidade de indenizar essa pessoa. Corretíssimo. Jeito que está aqui. Tem muito tempo? Roberto. Roberto, tem muito tempo? Não, né? Então a gente termina aqui. Gente, eu não terminei esse artigo aqui. Misericórdia. Salvar todas as almas, mas eu termino. Próximo vídeo a gente termina e eu já entro em direitos sociais, tá? A gente já vai atropelando aí o tempo. Daria até para eu terminar em 2 minutos. Dá não, Roberto. 2 minutinhos. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. O pessoal diz, você pode nascer e morrer de graça. O resto você paga, porque são gratuitos. Coloquei aqui para vocês a lei que previu a gratuidade do serviço para todos. Mas é uma norma infraconstitucional. A Constituição disse aos reconhecidamente pobres na forma da lei. Aí veio a lei e disse, pobre é todo mundo. Porque daqui que ela fosse pesquisar quem realmente era pobre na forma da lei, né? Ficava difícil. Questão 123. Olha só. O registro civil de nascimento consiste no documento que concede o atributo de cidadão aos brasileiros. Minha Nossa Senhora, né? Eu não estou acreditando nem que eu botei essa questão. Botei essa questão. Errado, gente. O registro civil de nascimento consiste no documento que concede atributo de cidadão. Não, cidadão é o registro eleitoral. O registro civil é que você se torna pessoa, né? Então, errado isso. Aqui a gente já viu em inciso 77, que tem até uma questãozinha. A Constituição Federal assegura a gratuidade das ações de habeas corpus e mandado de segurança e na forma da lei de todos os atos necessários ao exercício da cidadania. Errado. Habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania na forma da lei. Então, mandado de segurança, a Constituição não atribuiu a gratuidade. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Veio com a emenda 45 de 2004, 8 de dezembro de 2004. Princípio da razoável duração do processo. Tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. E a todos. Certo?
Muito importante isso aqui, eu até coloquei uma jurisprudência para vocês, o excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu, traduz situação anômala, que compromete a efetividade do processo, pois além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa, o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas. Então, julgado aí do STF, tá? Para vocês. Questão 125, olha só. Considere que um indivíduo tenha sido denunciado por crime contra o patrimônio há mais de 10 anos e que, em razão da quantidade de processos concluídos para a sentença na vara criminal do município, ainda não tenha havido sentença em relação ao seu caso. Essa situação retrata a hipótese flagrante violação ao direito fundamental à duração razoável do processo expressamente previsto na Constituição Federal. Corretíssimo item. O STF entende isso. Parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Não se esquece disso. Aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Lembrando um detalhe, ó. Toda norma constitucional é regra e é princípio. O princípio nem sempre está expresso, está implícito. E os direitos e garantias individuais são os que estão expressos em toda a Constituição Federal. Toda. E podem estar tanto expressos como implícitos. É o que diz o julgado do STF. O rol de direitos e garantias individuais protegidos pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, não é exaustivo. Há outros dispositivos na lei maior, isto sem considerar a regra básica do parágrafo 2º do artigo 5º, segundo o qual, aí ele repete o dispositivo. Houve o agasalho, portanto, de direitos e garantias explícitos e de direitos e garantias implícitos. Isso aqui não cai na prova não, viu? Despenca. Inclusive, olha a questão. Excluem-se dos direitos e garantias fundamentais previstos na forma taxativa da Constituição os direitos decorrentes de tratados. Não se exclui. E não é taxativo, é enumerativo. O rol não é taxativo. Errado o item. Já estudamos aqui o parágrafo 3º, só faltou essa questãozinha aqui. Caso o Congresso Nacional aprove em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, Caso o Congresso Nacional aprove em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, este terá força de normativa equivalente às emendas constitucionais. E isso é o que diz o parágrafo 3º. 128. Serão considerados equivalentes às emendas constitucionais os tratados internacionais sobre direitos humanos referendados em ambas as casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação e por 1/3. Não, se você ver no parágrafo 3º, para ser, tem que ser tratado de direitos humanos e tem que passar 2 vezes em cada casa e aprovado por 3/5, do mesmo jeito que se aprova uma emenda constitucional. Então, errado o item. Para finalizar, por meio do poder constituinte derivado, emendou-se a Constituição Federal a fim de estabelecer que todos os tratados e convenções sobre direitos humanos dos quais o Brasil for signatário sejam recepcionados automaticamente como emendas constitucionais. Errado. Todos os tratados anteriormente aprovados, para se tornarem normas constitucionais, tem que ser ratificado com quórum qualificado. Por isso que o item está errado. E já vimos aí sobre o parágrafo 4º, que é a entrega do estrangeiro ou do nacional.
O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Isso aqui é o Instituto da Entrega. Nós vimos extradição, vimos deportação e esse aqui é o Instituto da Entrega. Coloquei como exemplo, né? E falei sobre os pontos polêmicos desse decreto legislativo. Termina aqui. Um beijo grande, terminamos o artigo 5º.